Vamos ouvir acerca da palavra do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. A partir do versículo 1. Vamos ler até o 11. Vamos ler a palavra de Deus. A fiel palavra de Deus, não por profecias quaisquer, nem por adivinhações, mas ler a palavra de Deus de verdade. Aquilo que Deus quer nos dizer. Vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Fechem os olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Meu Senhor, meu Deus, a sua palavra foi lida aqui. A sua própria palavra, não a de outros, mas a sua palavra, Deus, foi lida e já edificou, Pai, os nossos corações. Que nesse momento, Deus, o Senhor abra os nossos ouvidos, o nosso coração, que a gente, Pai, possa estar apto a receber a sua palavra, ouvir as explicações acerca da sua palavra e nada mais do que isso, Deus. Que da minha boca, Deus, não saia nada da minha própria vontade ou da minha própria imaginação, mas apenas aquilo que o Senhor quer. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Um casamento em Caná da Galileia. Você sabe onde fica Caná da Galileia? Uma região não muito importante para a época. Outras regiões muito mais importantes, como Grécia, como Atenas, como Esparta, como Roma, eram muito mais importantes do que a pobre Caná da Galileia, que não passava de um lugar desértico, onde pessoas muito humildes moravam, mas estava ali, naquela região, o próprio Filho de Deus. Jesus estava ali. Fazendo o que ali? Não poderia Jesus estar numa dessas outras regiões muito mais prestigiadas e muito mais importantes? Por que Caná da Galileia? Por que a região ali onde havia outras cidades, como Nazaré, como Betsaida? Por que Caná da Galileia? Por que aquela região, meu Deus? Diversos especialistas tentam apontar o porquê que o próprio Deus escolheu para que o seu filho nascesse, crescesse e trabalhasse e firmasse o seu ministério naquela região, mas especulações, nada de tão concreto acerca disso. Por que aquela região? Por que ali, num lugar tão sofrido, onde pouco se planta e pouco se colhe? Não foi alguma outra indagação que fizeram para Jesus um pouco mais à frente? Pode vir algo bom de Nazaré? Pode vir algo bom dessa região aqui? Alguma coisa boa pode sair daqui, de fato? Nós vemos aqui o próprio Filho de Deus, Jesus, num casamento
onde provavelmente estavam reunidos os seus amigos, seus familiares, nessa região. Não sei, meu irmão, a resposta em definitivo do porquê Deus escolheu aquela terra como a terra prometida, ou aquela terra para que Jesus nascesse, se desenvolvesse. Não sei, acho que ninguém sabe, a não ser o próprio Deus. Mas o que isso me ensina, e a primeira coisa que eu quero falar para vocês nessa noite é: existe um propósito para que Jesus esteja ali. Um propósito muito bem definido. Um propósito para que ele esteja ali, se desenvolva, faça milagres, fale com aquelas pessoas, ajude aquelas pessoas. Não pode então existir um propósito para que eu e você esteja onde nós estejamos hoje? Não existe então um propósito para que eu e você estejamos hoje na Zona Leste? Para que eu e você estejamos hoje aqui na IP Moeb? Não existe um propósito para que nós estejamos aqui sentados nesse banco, eu e você? Afinal, para que eu e você estamos aqui frequentando uma igreja, oferecendo culto a Deus? Existe um propósito para isso. Adorar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus é o que nós cremos. Existe um propósito para que nós, a exemplo de Jesus, não estejamos lá no Higienópolis ou na Faria Lima. Estamos aqui, no Carrão, na Zona Leste. Talvez das zonas de São Paulo, a que mais carece da palavra de Deus, da ajuda, da caridade. Por que nós estamos aqui? O próprio Senhor Jesus tinha claro consigo mesmo por que ele estava ali. Naquela região específica, nessa passagem específica, para ajudar ali os seus amigos. Uma festa de casamento mal planejada. Jesus estava ali para isso. E pode parecer estranho para muitas outras pessoas, e dependendo da tradição a qual você veio, mas Jesus, pelo que parece, frequentava festas. Ajudava os seus amigos, estava reunido com a sua família. Não era alguém alheio e dentro de uma bolha, onde, poxa, vou me juntar aqui apenas com os meus semelhantes e vou ficar aqui, fazer o meu grupinho e daqui eu não saio. Estou confortável, as pessoas pensam como eu penso, tá tudo certo, vou ficar aqui. São essas as pessoas que eu vou me relacionar e apenas elas. Não. Não só essa passagem, como diversas outras, Jesus se coloca em situações e com pessoas completamente diferentes do que a tradição dele mesmo dizia. Você não via outros judeus frequentando festas de casamento de outras pessoas, a não ser da sua própria família ou da sua própria região. Você não via pessoas daquela tradição judaica, por exemplo, andando com prostitutas, andando com pessoas marginalizadas. Você não via isso, mas Jesus o fazia. Jesus o fazia. Jesus frequentava esse tipo de ambiente. Não era alheio às dores e às questões do seu tempo, mas estava ali, com os seus amigos. Nada além de uma festa. Não tinha nada de especial naquele ambiente. Com aquelas pessoas, era uma festa de casamento. Algo para nós, assim, ordinário. Ordinário. Do dia a dia. Acontece, todo mundo já foi convidado para uma festa de casamento, já frequentou dezenas, talvez centenas de festas de casamento. Jesus também. Jesus também o fazia. Mais um ensinamento para nós. Que besteira que a gente se envolve quando a gente se fecha apenas no nosso ciclo, no nosso círculo, e fica ali confortável, sem interagir com outras pessoas. Quando você faz isso, quais são as dores da sociedade? Quais são as dores do meu próximo que está à minha porta? Quais são, se eu não o ouço, se eu não frequento os mesmos lugares do que ele? Jesus era intencional quanto a isso. Frequentava propositalmente esses lugares. Aceitou um convite de casamento, levou os seus amigos, estava ali junto com a sua mãe, talvez com outros familiares. Eu não sei se era uma festa de algum familiar, de algum amigo, mas o fato é que para ser convidado para uma festa de casamento, você precisa ter algum nível de intimidade com a pessoa, seja uma amizade, seja um parentesco, e Jesus estava ali, aceitou o convite, estava junto com aquelas pessoas.
Isso não é um alerta para mim e para você? Às vezes a gente frequenta e lota a nossa agenda com coisas institucionais de dentro da igreja. Não que isso não seja uma bênção, é uma bênção ouvir da palavra de Deus, mas e quem está fora? Não ouve? Como ouvirão se não há quem pregue? Como? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se não há quem pregue, não há quem creia. E nós, por muitas vezes, pregamos só para os nossos, falamos acerca da palavra apenas para os nossos, e vemos aqui Jesus numa festa, uma festa de casamento. Jesus fazia isso, era do dia a dia de Jesus. Se você voltar os seus olhos aí para o texto, você vai perceber logo no início algo que por vezes parece estranho e passa desapercebido quando a gente lê isso. No terceiro dia, Jesus estava ali. Ora, terceiro dia, o que isso significa? Como eu disse, Jesus ele fazia parte de uma tradição judaica. Essa era a fé de Jesus, esse era o contexto do qual Jesus cresceu, nasceu e se desenvolveu. A fé judaica, uma fé de princípios muito bem definidos, de rituais muito bem definidos. Existia dia para todas as coisas. O dia do descanso era o sábado, o dia dos casamentos era uma terça-feira. Ao terceiro dia era isso que significava. Guarde isso com você. Os judeus, povo de rituais muito bem determinados. Se você for e frequentar hoje um dos bairros mais nobres, onde existem ali a maior concentração de judeus em São Paulo, Higienópolis, Consolação, você vai ver até hoje eles seguindo esses mesmos rituais. Se eu não me engano, são cerca de 613 leis que eles precisam seguir até hoje, categoricamente cada uma. E para que eles se lembrem de cada uma dessas leis, alguns dos mais ortodoxos usam um cinto, onde existem várias, como se fosse uma franja, com vários nós, e cada um daqueles nós representa um conjunto de leis. Esse é o povo judeu, meus irmãos. Rituais bem definidos. Uma cultura muito bem determinada. Existia dia, inclusive, para casamentos. Terceiro dia, a terça-feira. Eram 7 dias de festa. Muita coisa. E, no meio desses 7 dias, o vinho acaba. Para aquelas pessoas, para aquele contexto, uma baita gafe. O que não pode faltar numa festa de hoje em dia? Comida, convidados, música. Naquele tempo não podia faltar vinho. E faltou. Um erro de planejamento. Um erro básico, de conta. Alguém que era encarregado para fazer a conta do vinho, de quanto vinho íamos precisar, fez a conta errada. E o vinho acabou. Acabou o vinho da festa. Se você voltar no Antigo Testamento, você vai ver versículos como: o vinho é responsável pela alegria da festa. Acabou o vinho, acabou a alegria. O que aquelas pessoas iriam beber? Acabou. Não tinha mais. Um erro de planejamento. E no meio desse erro de planejamento, uma mulher muito bem intencionada, uma mulher diferente de todas as outras mulheres, Maria, a mãe de Jesus, nota, percebe aquilo que estava acontecendo. Talvez as outras pessoas, passou desapercebido isso, mas Maria olha para aquela situação e chama o seu filho e fala: filho, acabou o vinho. À primeira vista, quando a gente olha a resposta de Jesus para Maria, causa certo espanto. Algumas versões vão ter aí como: que tenho eu contigo, mulher? Uma falta de respeito de Jesus, será? Que tenho eu contigo, mulher? Isso é jeito de falar com sua própria mãe? Essa era a maneira mais respeitosa que Jesus poderia falar com sua própria mãe. Chamar alguém de mulher era sinônimo de muito respeito. E talvez a tradução não nos ajudou muito aqui no português, mas o sentido disso que Jesus quis passar para Maria era mais ou menos o seguinte: minha senhora, minha mãe, nós não temos nada a ver com a festa. Nós não somos os encarregados da festa. Não fomos nós que fizemos a conta do vinho. Mãe, o que nós temos a ver com isso? Basicamente era isso. Essa era a ideia que Jesus queria passar para sua mãe. Mãe, o que nós temos a ver com o vinho ter acabado?
O que nós temos a ver? Talvez se esse espanto nosso com a resposta de Jesus dá-se pela nossa relação com as nossas mães, né? Eu, por exemplo, se eu desse uma resposta, sem ser essa tradução que eu acabei de falar para vocês, mas se eu desse uma resposta meio atravessada para minha mãe, o negócio ia esquentar para o meu lado, literalmente. Mas não era esse o intuito de Jesus, ser desrespeitoso com a sua mãe. Muito pelo contrário, foi o máximo respeitoso possível com a sua própria mãe. Mas apenas disse a realidade: mãe, nós não temos a ver com isso. Mas como um bom filho que Jesus era, ele atendeu o pedido da sua própria mãe, pois ele honrava os mandamentos e honrava sua mãe, o seu pai. Atendeu o pedido da sua mãe e logo foi conversar com os encarregados da festa, os serviçais que estavam ali. E o engraçado disso tudo é que Jesus simplesmente não abre a torneira e a água sai como vinho. Não vai no poço e os encarregados já pegam aquela água transformada em vinho. Jesus faz questão de pegar aqueles vasos de pedra. Vasos esses, mais uma vez, utilizados para rituais específicos do povo judeu. Basicamente, se você entrava em qualquer ambiente, existiam esses vasos de pedra, onde uma água era colocada neles, e com essa água você lavava suas mãos, lavava o seu rosto, lavava os seus pés, e poderia entrar, como se diz, puro dentro de um estabelecimento, dentro de um ambiente. Isso era utilizado para a entrada no templo, isso era utilizado para a entrada nas casas, isso era utilizado para a entrada num casamento, para que você entrasse limpo dentro de um ambiente. Mas não só limpo do ponto de vista físico, mas limpo também tinha um significado espiritual isso aqui. Era um ritual judeu, um ritual judaico. Jesus pega esses vasos de barro, esses vasos de pedra, coloca a água, pede para os serviçais da festa colocarem água nesses vasos, e aí então servir para o encarregado da festa um vinho transformado. Esses vasos de pedra podiam caber até 120 litros, ou seja, talvez ali cerca de 600 litros de água foram transformados em vinho. Não é pouca coisa, meus irmãos. Não é pouca coisa. Exigiu um trabalho para que aquele milagre acontecesse. Exigiu trabalho manual. Ir até o poço, pegar a água, jogar no vaso, pegar do vaso o vinho transformado, levar ao encarregado da festa. Exigiu um trabalho daquelas pessoas. E aqueles homens foram fiéis ao conselho de Maria. Façam tudo o que ele lhes mandar. Esses homens fizeram tudo. E provaram ali, muito provavelmente, o melhor vinho de toda a história. O primeiro milagre de Jesus. Primeira manifestação miraculosa do nosso Mestre. Transformar água em vinho. O primeiro milagre, o vinho mais precioso de toda a história, num lugar esquecido, numa festa mal planejada. O que são os desejos de Deus para a nossa vida? A gente vê aqui o próprio Filho de Deus fazendo uma grande coisa num ambiente onde não era se esperado isso. Num ambiente pobre, mal visto, com pessoas da sua própria convivência. Não é assim, meus irmãos, para nós mesmos. Quando a gente quer fazer o melhor, por exemplo, quando o pastor vai fazer uma visita na nossa casa, o melhor para ele. O melhor pão, o melhor suco, o melhor refrigerante. Agora, quando são os nossos, do nosso dia a dia, qualquer coisa. O pão de ontem, o suco de um mês atrás, a comida requentada. Às vezes a gente não valoriza os nossos próprios, a quem está do nosso lado. E Jesus estava ali no meio dos seus amigos. E o que nós temos feito para os nossos amigos? O que nós temos feito para os nossos familiares? Queremos o melhor para os nossos familiares?
Ou só estamos dando as migalhas para eles e para ir para quem importa de verdade, entre aspas, aí a gente dá o nosso melhor. Aí a gente dá as nossas primícias, aí a gente dá as nossas primazias, mas para os nossos, do nosso dia a dia, só para o pessoal da nossa igreja, qualquer coisa. Agora, quando é um evento grande, quando vai vir um grande palestrante, aí a gente faz o nosso almoço maravilhoso, chama as melhores cozinheiras da igreja e faz aquilo magnífico para aquelas pessoas terem uma boa impressão de nós. E para os nossos, a migalha. Para os de dentro, apenas o que sobra. E vemos Jesus aqui fazendo justamente o oposto, dando o melhor do vinho para aquelas pessoas que estavam ali. Elas já tinham provado outros vinhos, já tinham provado outras coisas, mas chegou o melhor para eles, para os seus amigos, para quem era próximo de Jesus. E nós fazemos justamente o oposto. Para a nossa família, para os nossos amigos, o que sobra, o do dia a dia mesmo. Aquilo que dá para fazer. Meus irmãos, o que isso tem me ensinado, isso começou, na verdade, com um cutucão da minha própria esposa. A gente ajuda num projeto de crianças que moram numa favela lá da Zona Sul, chama Favela do Morro do Piolho. O projeto se chama Mochileiros para Cristo. E a gente de vez em quando faz o lanche para aquelas crianças ali. São cerca de 30 crianças. E aí um dia eu estava no mercado, fazendo as compras para esse lanche, e fui pegando o que tinha de mais barato na despensa. São as crianças lá da comunidade mesmo. Não preciso dar o melhor para elas, né? Qualquer coisa que eu oferecer para elas, tá bom. Minha esposa chegou para mim e falou assim: para suas filhas você daria isso? E aí eu já comecei a pensar, poxa vida, o que eu tenho oferecido para o outro, né? O que eu tenho oferecido? São coisas pequenas, meus irmãos. E às vezes passa desapercebido por nós. O que eu tenho oferecido? O que eu tenho oferecido aqui na igreja? O que você ofereceu hoje aqui dentro desse gasofilaço? De todas as notas que você tem na sua carteira, qual foi a que você escolheu para estar aqui? Meus irmãos, não confunda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o quanto mais você der, mais você será abençoado. Mas qual foi o seu critério para escolher o que você daria? Era o melhor que você poderia dar? Ou foi só, eu tenho coisa melhor, mas eu só dei só o restinho ali, sabe? Que talvez eu não confie de verdade que Deus é o meu sustento. Veja com muito cuidado o que eu estou dizendo. Não estou dizendo, mais uma vez, quanto mais você der, mais você será abençoado. Quanto mais você der, mais isso ou mais aquilo. Isso não é teologia da prosperidade, nem nada assim. Mas qual foi o critério? É apenas uma pergunta. Qual foi o critério? Não só hoje, mas todos os dias, na igreja, não só com dinheiro, mas com o nosso próprio louvor a Deus. O que você oferece para Deus? Tem sido também só as migalhas da mesa ou tem sido realmente o melhor que você pode oferecer? Jesus ofereceu ali o melhor. Não fez um vinho qualquer. Os convidados, o encarregado dessa que talvez soubesse muito de vinho, apesar de fazer a conta errada, mas soubesse diferenciar um vinho bom do vinho ruim. Disse que aquele era o melhor vinho da festa. O que eu e você temos oferecido para Deus? Isso é objeto de muita discussão ao longo dos anos e da história. O que Caim ofereceu e o que Abel ofereceu para Deus? O que Ananias e Safira ofereceram para Deus? Lembram da história? O que nós temos oferecido? O que nós temos feito? O que eu e você temos feito? O que eu tenho oferecido aqui no altar? Pregando, é o meu melhor? Ou é apenas uma mais outra, algo que eu li ali na Bíblia em 5 minutos? Ou como outras tradições costumam fazer, apenas abre a Bíblia ali no púlpito e fala o que vier na sua cabeça. E ainda chama isso de profecia. Mais uma vez, meus irmãos, o que eu e você temos oferecido para Deus, que não o melhor. Que não o melhor. Se você não tem oferecido para Deus o melhor,
passe a oferecer no nome de Jesus. Ofereça o melhor porque Jesus fez isso por nós. E não estou falando aqui de apenas esse milagre. Estou falando do que significa o milagre aqui feito. O milagre aqui feito não significa apenas uma história final feliz de um casamento. O milagre aqui não significa Jesus estava com seus amigos. Beleza, a gente pode conversar e falar. Eu mesmo usei exemplos de todas essas coisas aqui. Mas o que significa de fato Jesus ter transformado a água em vinho nesse dia e ainda utilizado métodos de rituais judaicos para fazer isso? Significa, meus irmãos, que não é agora mais pela água dos rituais que você se purifica, mas agora pelo sangue de Jesus, o qual você se purifica de todo o seu pecado. Meus irmãos, eu e você não precisamos mais de rituais. Não precisamos mais entrar nos ambientes, lavar as nossas mãos para que a gente entre limpo. O próprio sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, firmado no madeiro, é que nos limpa de todo o pecado. Às vezes a gente olha para esse povo judeu e fala assim, olha lá, como eles são, né? Eles apegados aos rituais e tudo mais. Mas quais são os nossos rituais? Talvez o meu ritual e o seu seja o seguinte: eu vou na igreja, eu sou salvo. Eu saio da igreja, não sou mais salvo. Não foi assim que trataram muitas vezes de onde vocês saíram? Caiu da graça, não é isso? Meus irmãos, não é entrar dentro desse ambiente, desse estabelecimento, dentro de um prédio que te faz nova criatura. É passar pelo sangue de Jesus que te faz. Não são mais os rituais, meus irmãos. Nem os passados, nem os próximos, os futuros, que eu e você podemos inventar. Não é cantar de uma forma específica que te faz uma nova criatura. Não é dar o melhor, o máximo do seu dinheiro que te faz uma nova criatura. Meus irmãos, é apenas passando pelo sangue de Jesus. Não é isso que diz a nossa tradição? Somente a Cristo? Solos Cristo? O que significa isso? Somente por Cristo eu obtenho a salvação. Por mais nada. Só que por vezes eu e você colocamos coisas no caminho. Colocamos programações de igreja, colocamos relações. Não é por meio de nada disso que eu obtenho a salvação, meu irmão. É pelo sangue precioso do nosso Senhor. Somente pelo sangue. Somente pelo sacrifício. Somente por Cristo. Apenas por Cristo. Apenas por Cristo é quem eu obtenho salvação. Se você olhar para o texto e tentar achar aí, volte seus olhos para o texto. Queria que você, em apenas aí, 30 segundos, 1 minuto, tentasse me dizer aonde que foi que aconteceu o milagre. Foi num estalar de dedos de Jesus? Ele levantou as mãos e o consagrou? Foi alguma palavra que ele disse? O que foi? Você olha para o texto e você não acha essa resposta. Numa hora é água, noutra hora os serviçais já estão servindo vinho. Esse é o nosso Jesus. Não precisou de palavras mágicas, não precisou de mãos levantadas, não precisou de nada. Apenas virou. Apenas se transformou. E às vezes a gente olha para esse texto e pensa que fosse simples, como se jogar um pozinho Tang dentro de um frasco de água. Mas para você transformar, se você quisesse hoje, na sua casa você não conseguiria, mas se você quisesse hoje, dentro de um laboratório, conseguir fazer uma substância, água, se transformar em outra, você precisaria de energia equivalente a uma bomba atômica, por exemplo. Energia atômica, energia nuclear. Mover núcleos, mover átomos. Isso não é possível senão com uma energia muito grande. O poder de Deus é desse tamanho. Aliás, não é desse tamanho, é muito maior. Se você for parar para pensar, olhe, por exemplo, aqui, a composição da água todo mundo conhece, H2O, hidrogênio e oxigênio. Composição do vinho, açúcares, álcool,
ácidos orgânicos, sais, compostos fenólicos, compostos nitrogenados, pectinas, gomas e mucilagens, compostos voláteis e aromáticos. Muita coisa. E Jesus fez isso sem que quiser as pessoas percebessem. Sem que eu e você, olhando para o texto, ache isso. Esse é o tamanho do nosso Deus. Esse é o tamanho do nosso Jesus. Vou chamar o Ezequiel aqui à frente para já nos conduzir à última música. Enquanto ele se prepara, eu queria que você levasse para casa, se você esquecer de todas as coisas que eu falei aqui até agora, lembre-se de apenas 3. São os 3 pontos principais dessa mensagem. O primeiro deles, você pode contar com Jesus para tudo. Para tudo. Jesus estava ali num lugar praticamente esquecido, na festa dos seus amigos, e ele se importou com aquelas pessoas. Você pode contar com Jesus para tudo. Às vezes a gente deixa de levar algo para Jesus pensando assim, isso é muito bobo para Jesus, ele não se preocupa com isso. Se preocupa sim. Ele se importa com cada uma das nossas petições, ele se importa com cada um das nossas aflições. Ele se importa conosco. Seja até mesmo uma falta de planejamento, ele se importa. Ele se importa comigo, se importa com você. A segunda coisa, só existe milagre onde existe obediência. Aquelas pessoas, como a gente disse aqui, provaram desse grande milagre porque obedeceram ao nosso mestre. Obedeceram ao pedido de Jesus de ir até o poço, pegar a água, jogar no vaso, retirar a água, levar para o encarregado da festa, depois servir para as pessoas. Obediência, meus irmãos, obediência. Só existe milagre onde existe obediência. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Obedeça a Deus. Obedeça a Jesus. Existe graça em fazer tudo isso que a gente se propõe a fazer aqui. Frequentar uma igreja, louvar ao Senhor. Obedeça aos mandamentos de Jesus. E terceira e última coisa, mais importante de todas, você não precisa mais dos rituais para se limpar. Apenas o sangue. Apenas o sangue. Apenas o sangue. Feche seus olhos, vamos orar.